Então vamos lá, questão número 5 da nossa querida prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército do ano de 2015. E antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal para nos ajudar a chegar em 50 inscritos. Deixa o like, aí eu paro de pedir. Assinar a alternativa em que apresenta ideia equivalente à da oração grifada a seguir. Vamos lá. O professor não proíbe, antes estimula as perguntas em aula. Tá, aí tem A, B, C, D e E, ele vai pedir para que a gente marque qual que está aqui. E para isso a gente precisa, logicamente, descobrir qual que é a função desta frase, ou a ideia, aqui, ó, a ideia equivalente à oração grifada a seguir. O professor não proíbe, mas estimula as perguntas em aula. Qual que é a ideia aqui? Ou seja, ele não proíbe, mas não é que ele não proíbe, ele ainda faz o quê? O contrário disso. Ele pede que as perguntas sejam feitas, ele estimula, ou seja, ele não proíbe, mas faz com que haja um estímulo, ele estimula que as perguntas aconteçam. Ou seja, o professor não proíbe, mas estimula as perguntas. A ideia aqui são adversas, ou seja, elas não concordam uma com a outra. Eu botei 4 perninhas no M, né? Aí é complicado. Mas estimula as perguntas em aula. Ou seja, ideia de adversidade. Fechou? Agora basta que a gente ache ela aqui na letra A até a letra E acabou. Entretanto, aqui eu botei mais, mas não necessariamente se aparecer o mais, ele vai ser adversidade, porque ele pode ser adição também, assim como o E pode ser adversidade e pode ser adição. Então vamos lá. Fica mais fácil com exemplos, né? E acabam acontecendo aqui nas alternativas. Então, as abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Não tem como a gente dizer que isso aqui é a diversidade, porque ele está quase que implorando para tu falar que isso aqui é adição. Elas não apenas produzem mel, mas elas também ainda polinizam as flores. Aqui a ideia é adição e não adversidade. Então a A já era. Letra B. Os livros ensinam e divertem. Aqui uma clara adição, o E está aqui para dizer que eles não só ensinam, mas também advertem. Eu até usei o mas e o também para novamente trazer uma adição que não seja necessariamente o E, né? E divertem, eles fazem os dois. Adição. C. Vestia-se bem, embora fosse pobre. Ou seja, embora fosse pobre, dane-se, vestia-se bem. Logo, isso aqui é uma ideia de concessão. Concessão. Independente do que ele é, independente dele ser pobre, ele se veste bem, ele vestia-se bem. Então, é concessão. A ideia, a concessão é exatamente essa presença de ideias que, mesmo que algo aconteça, dane-se, tal coisa ocorre. Fechou? Na questão 1, se você fez todas, existe também um exemplo que é 5 contos de réis que fossem, era um anjo menor. Por exemplo, esta frase, 5 contos de réis que fossem, era um anjo menor. Enfim, era um poema que aparece na questão 1 desta prova. 5 contos de réis que fossem, não sei se é 5 contos que fossem ou 5 contos de réis que fossem, não me lembro mais. Mas aí ele pedia esse que. Esse que é uma conjunção concessiva. Conjunção concessiva, porque dane-se quantos réis são. Ele é um anjo menor. A frase, dane-se o que a frase quer dizer, mas a ideia é que independente de ser 5, de ser 10, de ser 15, de ser 1 bilhão, era um anjo menor. Então, essa é a ideia concessiva por trás de orações e tudo mais, tudo inerente à concessão. Então, D, não aprovo, nem permitirei essas coisas. O nem, aqui ó, ele é, oh meu Deus, começar com men não, hein? Ele é a junção de e mais não. Não aprovo e não permitirei.
forma nem. Então é uma adição, só que no sentido negativo. Então aqui é adição. Agora a letra E, que tem que ser o gabarito, por favor, senão vamos ter que encontrar o nosso erro. Mas é sim, porque o resto tenho certeza que está errado, porque ele aqui é a adversativa. Ó. Quis dizer mais alguma coisa e não pôde. Ou seja, ele quis falar alguma coisa, mas não pôde. Mas não pôde. O bizu do português é isso, é trocar por coisas de mesma função, que deixem mais claro o que quer ser dito. Por exemplo, lá em cima eu coloquei o mas estimula a pergunta, a ideia de adversidade. E aqui embaixo também, tá o não, mas o não tá com função de mas. Logo, é a mesma, colocando o mas ou colocando o e. Então, a adversidade aqui, essa sim, vou até colocar em verde para que você faça aquela relação de verde certo, vermelho errado, adversidade. Fechou? Então, bora para a próxima, bora para 6. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like e comentar se ficou alguma dúvida, algum comentário. Às vezes eu posso cometer um erro que não percebi, um erro de escrita, acontece direto. Às vezes é com S ou é com 2, eu boto errado. Mas enfim, vamos para cima, bora vencer. Bora para a questão 6.